Olá, graça e paz para a sua vida. Eu sou o pastor Everton Santos e através desse vídeo eu quero falar também um pouco sobre um tema, um pouco polêmico, sobre cobrar para pregar é pecado, é bíblico, é correto, Hoje nós vemos aí na mídia, muitas pessoas, principalmente os pregadores famosos, cobrarem valores, muitos valores exorbitantes para pregar uma hora e meia. Mas vamos dar um olhar para esse, mais cuidado biblicamente. E eu quero ver algum versículo, ler um versículo aqui em Mateus 10, verso 8, que muitas pessoas citam esse versículo, e usam como se fosse um versículo para provar que não pode cobrar. Vamos ler e vamos entender o contexto. Mateus 10, verso 8 diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, graça recebeste, de graça dai. Então, o que Jesus está falando aqui nesse versículo, nós temos aqui Mateus 10, a partir do versículo 1, nós temos os 12 e a sua missão, o chamado dos 12 discípulos. E o que Jesus está dizendo aqui, de graça dai, de graça recebeste, está falando sobre os dons. O dom que nós recebemos é de graça. O dom que Deus deu para nós temos que exercer aquele dom, seja de profecia, seja o dom para limpar os leprosos, o dom de curar, o dom de milagre. Isso é de graça. O dom é de graça. De graça você recebeu, de graça você tem que dar. Você não pode cobrar nada. Se Deus lhe usa em curas, em milagres, você não vai colocar uma clínica e cobrar consulta para Deus curar as pessoas. Não existe. Então, é de graça. Mas nós, descendo mais aqui no versículo, no mesmo capítulo, no verso 10, diz assim, a parte B: porque digno é o operário do seu alimento. Ou em outra tradução diz que o trabalhador ele é digno do seu alimento. Então, Jesus está dizendo que é para dar de graça, porque recebeu de graça o dom. Agora, esse que está fazendo a obra de Deus, ele é digno do seu alimento, é digno do seu salário. Outra tradução diz que é digno do seu salário. Então, eu sou a favor de nós trazermos um pregador, pagarmos a passagem, colocar ele em um hotel. Isso é o mínimo que uma igreja pode fazer. Agora, se a sua igreja não tem condições de trazer um pregador ou um cantor, não traga. Não vá tentar trazer um pregador se você não tem condições, se a igreja não tem condições de pagar o aluguel, o hotel, não tem condições de pagar também a passagem de avião, ou seja, de ônibus, o que for, e também não tem condições de dar uma oferta, pois o próprio Jesus diz que é digno o trabalhador do seu salário ou do seu alimento. Mas vamos para um outro texto, aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, diz assim, verso 6, 1 Coríntios 9, 6. Ou sou eu e Barnabé, não temos direito de deixar de trabalhar? Aí lá no versículo de número 13 diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Então, aqui Paulo está falando para a igreja de Coríntios que ele e os outros apóstolos tinham a liberdade de comer do que é do altar. Por quê? Porque é direito do trabalhador o seu salário. É direito do operário ele ter o seu sustento. Mas Paulo diz que ele não quis, aqui para a igreja de Coríntios, ele não quis usar desse seu direito. Ele não quis usar o direito dele do quê? De receber alguma coisa. Então, sim, é necessário um pregador, um cantor que viva para o evangelho, que viva de cantar, que viva de pregar. Aquele pregador que ele não tem outra renda, ele não trabalha. Por que ele não trabalha? Porque ele precisa manter o seu ministério. Deus o chamou para ganhar almas, para pregar em outro estado, em outro país. Então ele precisa de recursos para manter a sua família. Por quê? Porque ele tem filho, ele tem mulher, ele tem despesa, tem que pagar energia, pagar luz. Então, você usar desse artifício, dizer que não pode cobrar, ok,
Mas não diga, né, que esse pregador ou esse pastor não tem direito de receber alguma coisa, porque tem, porque ele vive disso. Agora, eu não sou a favor de valores exorbitantes, né? 5 mil reais, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 15 mil para pregar numa noite. Isso aí eu acho que isso já está passando para o âmbito da avareza, onde a pessoa está virando um pregador avarento, né? E nós temos exemplo de muitos pregadores famosos, né, que hoje eles se desviaram, eles naufragaram na fé. Por quê? Porque eles só iam por causa do valor, né? Então, se uma igreja disser para um pregador, olha, não tenho como eu lhe dar para você 5 mil, a igreja pode se juntar, nós arrumar R$1.000 para você. Mas aquele pregador que ele está olhando só por dinheiro, qual vai ser a atitude dele? Não, pelos R$1.000 eu não vou, só vou pelos 5. Então, esse é o erro de muitos pregadores. E é por isso que mais na frente, Deus o que vai permitir essa pessoa errar, vir um escândalo, vir alguma coisa contra essas pessoas, porque isso se torna o que? Um emprego, um mercado gospel, né? O mercado gospel gosta disso, né? Então, existem alguns ministérios, algumas pessoas que pagam esses valores e por isso que eles acabam pedindo esses valores. Mas aquele ministério pequeno que não tem condições de trazer e se puder trazer, dar uma oferta de 1.000, 1.500, esse pregador que está acostumado a ganhar 15, 10 mil, 11 mil, ele não aceita, né? Então, esse vídeo que eu estou gravando para vocês, essa é a explicação. É sim, é correto um pregador receber alguma coisa. Agora, estipular um valor que ele só vai por X, só vou se for 15, só vou se for 30 mil, aí sim, Deus não se agrada estipular valor. Agora, se você acertar com a igreja um valor que vai lhe ajudar, um valor razoável, que possa a igreja conseguir, amém. Agora, você só vai, se lhe der aquele valor, meu amigo, você que é pregador, por favor, não faça isso. Vá, primeiro, porque Deus vai abrir a porta. Segundo, vá, porque Deus vai te abençoar. Eu, por exemplo, já trouxe muitos pregadores na nossa igreja, também na nossa reunião, todos eu abençoei, e às vezes eu acertava tanto, eu posso te dar tanto, mas quando chegava no dia, eu dava mais para ele. Por quê? Porque eu acho correto é isso, né? Porque não foram pregadores que estipularam o valor, eu só vou se for tanto, se não me der tanto eu não vou. Então, eu não acho correto. O correto é você sim dizer à igreja, olha, eu vivo da obra, eu preciso de recursos para sobreviver, preciso pagar as contas, porque eu também tenho uma família. Então a igreja tem que ter consciência disso, de pagar a passagem, de pagar o hotel, de também dar uma oferta boa, uma oferta digna para o pregador, né? Não vai fazer como algumas pessoas mandam o pregador pregar na sua igreja, dá um copo d'água, não paga nem o Uber do pregador. Então tudo isso, se você não tem condição de pagar nem o Uber do pregador, então não leve ele na sua igreja. Então isso é a falta de se colocar no lugar do... Pois a Bíblia diz, que Jesus Cristo disse, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque essa é a lei e os profetas, né? Então, tenha consciência de ajudar o homem de Deus e a mulher de Deus. Então esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo com 1, com 2, com 3. É um vídeo polêmico e obrigado por participar, de nos seguir no Instagram e também se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e um grande abraço.